Olá, meu nome é Cachorrão Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Duas coisas para falar hoje. Primeiro, que nome ridículo esse canal, Fora de Curva, não sei o que quer dizer essa porcaria. Em segundo lugar, fui eu aqui que acertei a inflação do IPCA em 0, e esqueci quanto deu depois da vírgula, não sei que foi 49 ou 47%. Isso é besteira também. Só sei que quem fez a previsão fui eu que acertei. E como se diz, dale cachorrão. Poxa, que história é essa? Sai fora daqui, cara. Esse lugar é meu. Bom, vamos lá, gente. Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Desculpa essa intromissão, diríamos assim, quase familiar. Não sei como foi acontecer, mas vamos adiante, gente. Hoje, na quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, saiu o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, fechado de maio, com uma inflação de 0,47%. Nós havíamos previsto na segunda-feira, no quadro que vem por aí, que essa inflação ia bater em 0,45%. Um erro de apenas 2 milésimos da nossa previsão. Eu espero que os meus espectadores compreendam isso, que foi uma aproximação que eu fiz. Mas a questão é a seguinte, gente. Desde abril, efetivamente, a inflação brasileira começou a cair de uma maneira muito rápida, muito segura. Saiu de um patamar de 1,73% no seu auge no IPCA 15 de abril e chegou agora a 0,47%. Está quase dentro dos padrões normais da inflação brasileira, que vão lá de 0,20, 0,25 até 0,4%. Estamos chegando lá, e isso, eu repito, não foi em função de juros. Ocorreu basicamente por conta de dois fatores principais. Em primeiro lugar, os combustíveis subiram de uma maneira muito menor do que no mercado internacional. Houve uma pressão inflacionária, como nós vamos ver daqui a pouco, nesse segmento, mas bem abaixo do que aumentou o preço do ouro negro no mercado internacional. Mas o principal fator que conteve a inflação foi o que nós antecipamos ainda no mês passado. A alta do preço dos alimentos aqui no Brasil, ela já está praticamente cerceada. Sim, existem alguns segmentos, como produtos à base de farinha, que vão ter pressão inflacionária, porque esse é um item de culinária realmente muito importante aqui para o Brasil, especialmente para a região sul e sudeste. Lá nordeste, norte, eles têm a opção da tapioca, que eu acho muito melhor. Mas o nosso pãozinho e seus parentes próximos realmente estão pressionados em função dos problemas de oferta global de trigo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, incluindo aí a Bielorrússia também, que é produtora desse cereal. Dos produtos alimentares em si, o que subiu de maneira relevante foi cebola, 21%, uma questão de entre-safra, manga, morango e pepino. O resto ficou mais ou menos dentro dos patamares esperados, e isso é uma questão ou de entre-safra ou de uma frustração, ou seja, pequenos buracos na oferta temporários que envolvem poucos itens alimentares nesse momento, e os consumidores conseguem absorver isso de uma maneira bastante tranquila. Por outro lado, nós temos uma queda significativa no preço de vários produtos alimentícios. Cenoura caiu 24%, tomate 23%, abobrinha, que é muito ruim de comer, eu não gosto, 14%, couve-flor 10%. Enfim, os principais itens que registraram queda de preço foram os alimentícios agora em maio. Mas pegando de uma maneira mais ampla, vamos ver o que aconteceu. A inflação, como nós vimos do IPCA, foi 0,47%. Grupo de alimentação e bebidas aumentou praticamente no mesmo ritmo da inflação total do Brasil nesse período, 0,48%, um milésimo a mais. Como eu contextualizei há pouco sobre isso, a influência dessa alta está muito na questão dos derivados de trigo, cebola e algumas frutas que não são consumidas de uma maneira, digamos assim, tão significativa em todos os estados do nosso Brasil. Podem ser tranquilamente substituídas por outras. Por outro lado, nós também tivemos forte redução de alguns hortigranjeiros importantes, como eu falei há alguns segundos atrás. Depois, a questão da habitação.
Vamos lembrar do que eu falei no Fora de Curva de algumas semanas atrás sobre a desaceleração dos índices gerais de preços calculados pela Fundação Getúlio Vargas, especialmente o IGPM, que está crescendo de uma maneira bem mais branda, mas o setor de habitação registrou uma deflação de 1,7% agora em maio, muito em função ainda da influência da queda do preço da energia elétrica residencial por conta da mudança de modelo tarifária. Nós estamos no verde agora, há algumas semanas atrás nós estávamos no vermelho, barateou e isso aí repercutiu direto na inflação dos consumidores brasileiros. Artigos de residência que têm pouca influência realmente sobre o consumo das pessoas, menos de 4%, aumentou 0,66%. O vestuário continua pegando pesado, com uma inflação bastante elevada, que já acumula 7% agora em 2022. E isso nós temos a explicação, as pessoas estão saindo mais, estão buscando se integrar mais, voltar à vida antiga no pré-pandemia e vão gastar mais com roupas. É natural que o setor do vestuário, especialmente o varejo de roupas e calçados, coloque alguns centavinhos, alguns reais a mais no preço dos seus produtos para recuperar os prejuízos passados, e isso está acontecendo agora pela alta da demanda. Isso aí deve se regularizar nos próximos meses, quando a demanda reprimida por artigos do vestuário parar de ser reprimida, é claro, e voltar aquele velho equilíbrio entre oferta e demanda. Aí os preços desse grupo de consumo novamente vão acalmar e eu acredito que até devam cair nos próximos meses. Setor de transportes, nós temos aqui uma alta de 1,34%, com uma influência mais branda, mas ainda razoavelmente significativa, dos combustíveis. No varejo houve um aumento do preço médio, tanto do diesel como da gasolina, em função das questões de mercado. No âmbito da refinaria, eu não me lembro de ter acontecido alguma coisa significativa, pelo menos em termos de gasolina, mas se aprovado esse projeto governamental de reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis, provavelmente na próxima quinzena, no próximo mês, esse é um item de consumo que vai cair e vai impactar muito negativamente a inflação. Se realmente esse projeto do Executivo for aprovado, ou pelo menos algo próximo a ele, provavelmente a inflação de junho vai estar muito mais próxima do zero. E isso talvez sirva de lição ao nosso Conselho de Política Monetária para parar com esse negócio de subir juros. Eu até dei uma olhada, não gosto de falar realmente muito sobre isso. Aquele boletim Focus, que são das consultorias financeiras, dos bancos, colocam a perspectiva de alta da inflação. A meu ver, essa perspectiva não é carregada de sinceridade. Tem políticas bastante firmes no sentido de conter, pela via tributária, mais altas do preço dos combustíveis. Os alimentos aqui no Brasil estão estabilizando. Poderia haver uma inflação maior se o governo estivesse trabalhando com déficit público aqui no Brasil e, para compensar isso, emitisse mais títulos ou aumentasse a base monetária. Aquela coisa, aumentar a emissão de dinheiro para compensar gastos maiores. Só que não é o caso também. O governo federal, os estaduais e municipais, a maioria deles, vem sim registrando seguidos superávites primários. Então não há necessidade, especialmente no âmbito federal, de emitir moeda e por aí, pela via monetária, não sair inflação. Então não cabe esse pessoal do setor financeiro dizer a inflação vai subir. Estão dizendo isso para quê? Para pressionar o Banco Central a subir mais os juros ainda, quando o caminho correto, pelo menos aqui no Brasil, é reduzir essa nossa Selic para patamares pelo menos compatíveis com o que está sendo praticado pelo resto do mundo. O que nós enxergamos nesse contexto? Ponto número 1. Preço dos alimentos aqui no Brasil está em rumo de normalização. Provavelmente, não sei se agora em junho, mas julho talvez nós tenhamos deflação desse item, vamos acompanhar de mais perto. Porque o Brasil, gente, apesar de depender de alguns itens como trigo de importação, e também está vinculado a commodities internacionais, cuja exportação é importante para a pauta brasileira de comércio exterior, como soja, como milho, como seus derivados. A questão é a seguinte: nós temos uma diversidade de produção aqui no país muito grande, com muitos produtos substitutos, como eu falei antes.
Pãozinho tá caro, a farinha de trigo tá caro, vamos usar mandioca. Tapioca é muito melhor que o pão francês. O óleo de soja tá caro, tem o de canola, tem o de girassol, tem o de milho. Existem vários tipos de opção que podem ser substituídos no cardápio do brasileiro. E isso o consumidor tem que ficar esperto e achar as melhores oportunidades. A inflação pessoal desse consumidor, ela vai ser mais ou menos impactante na medida em que essa pessoa, esse grupo de pessoas e famílias estiverem mais sensibilizados a mudar ou variar um pouco seus hábitos de consumo conforme o preço ofertado no mercado. E assim efetivamente se combate a inflação pessoal. E aí eu falo, repito, a inflação do IPCA foi de 0,47% em maio, mas isso aí não é uma regra, não é todo mundo que teve essa inflação. Quem escolhe melhor os produtos que compra tem uma inflação menor, pode ter até negativa. Mas quem é durão, eu vou continuar consumindo o que eu sempre consumi, não mudo meus hábitos, aí tem que pagar o preço, né? É a mesma coisa de produto de safra e fora de safra. Aqui no Sul, nós estamos no momento, por exemplo, que é proibitivo comprar uma melancia. Ela pode estar mais de 4, 5, 6 reais o quilo. Quando na época de safra, que é o verão, fica bem abaixo de R$ 1. Muitas vezes 35 centavos. Então, como orientação, gente, quando você reparar num produto que está começando a pesar mais no seu bolso, não aceite isso de maneira passiva. Procure um substituto que você ganha mais ou perde menos e, no longo prazo, isso significa, no agregado, uma pressão para esse produto que subiu demais retroagir novamente de preço. É simples assim. Bom, gente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, eu digo o seguinte: é uma bênção, apesar de todos os nossos problemas, é uma bênção que nós estejamos morando aqui no Brasil. Se fosse na Austrália, sob outros pontos de vista, a nossa vida seria muito mais complicada. E vocês sabem que lá tem aqueles crocodilos de 5, 6 até 7 metros de comprimento, enfim, vários animais, aranhas venenosas, cobras venenosas, enfim, tem uma fauna lá que é completamente estranha, cercado dos tais dos marsupiais. Lá o principal marsupial não é o koala, é o canguru. E existe aquele canguru pequenininho e existe aqueles maiores, que ficou folclore até em alguns desenhos animados, que o táxi na Austrália era a bolsa do canguru. Mas esses cangurus chegam a mais de 1,80 m e eles podem sim ser muito agressivos. E foi isso que aconteceu lá. O bicho chegou no quintal da casa de um cara que mora em Heathcote, lá na Austrália mesmo, como eu falei, e resolveu procurar encrenca com os cachorros desse homem. E os cachorros começaram a levar solapada para tudo que é lado, e o dono deles, o tutor, como se fala modernamente, né, tomou as dores dos bichinhos e foi lá enfrentar o pulador, o canguru, e saiu no tapa com o bicho. E você acha que foi uma coisa mole? O bicho, ele, além de dar patadas, dava mordida e dava soco, mesmo com um bracinho pequeno. Que nem naquele desenho animado que o canguru tem luva de boxe, eu acho que é parente do Pernalonga, lá do Patolino. Mas enfim, o sujeito entrou em luta corporal com o canguru durante mais de 6 minutos, numa verdadeira contenda num ringue, homem versus canguru. E quem venceu? Nós, os seres humanos, vencemos. O cara conseguiu deitar o canguru no chão, levou mordida, levou soco, levou patada, saiu machucado, mas conseguiu controlar o canguru, deitou ele no chão, botou ele na lona, e ao invés de fazer um churrasquinho de canguru, como seria o mais apropriado para nós aqui do sul do país, ele foi santinho, resolveu chamar a defesa animal, botaram o canguru numa jaula, levaram para um lugar da natureza onde ele não voltasse mais para lá. Mas parece que esse bicho lá está planejando um ataque agora de turma contra a cidade de Heathcote. Eles estão se preparando, estão treinando, estão até usando luva de boxe. Vamos ver no que vai dar isso, gente. Brincadeira. Foi um caso isolado, o canguru foi colocado na natureza, mas que ele era agressivo, ele era. Que ele enfrentou o ser humano, ele enfrentou,
e de igual para igual. Isso é raro na relação do ser humano com os outros animais. Então, parabéns ao vitorioso, mas parabéns ao canguru também, que não se mexeu para um homenzinho qualquer. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me desculpe, por favor, a interferência indevida daquele intruso lá, que tem que ficar no cantinho dele quietinho. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e especialmente compartilhar esse material com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.